Olha, e você sabia que tem um município aqui do sertão da Paraíba que terá nova eleição ainda este ano? É, exatamente, é uma eleição suplementar para eleger vereadores. Isso vai acontecer na cidade de Boa Ventura, que fica na região do Vale do Piancó. Para este assunto, eu vou conversar com a juíza eleitoral, Brena Brito, que já está aqui com a gente de forma remota, diretamente da cidade de Itaporanga. Doutora, seja muito bem-vinda ao Sol News. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Martins, todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui hoje prestando esclarecimentos quanto a essa eleição suplementar e me encontro à disposição. Doutora, antes da gente entrar neste assunto das eleições, conhecer um pouquinho também do seu trabalho. A senhora hoje atua somente na Justiça Eleitoral ou também na comum aí na região? Eu sou juíza titular da primeira vara mista de Itaporanga e assumi a jurisdição eleitoral no âmbito da 42ª Zona em dezembro do ano passado e permanecerei até dezembro de 2024. E qual é a abrangência desta zona eleitoral que a senhora comanda? A 42ª Zona, Martins, abrange os municípios de Boa Ventura, Diamante, Curral Velho, Pedra Branca e também Nova Olinda. Bacana demais. Agora, já entrando neste assunto da eleição suplementar de Boa Ventura. Primeiro explica para a gente o motivo por que a cidade terá um novo pleito eleitoral neste ano. Bem, Martins, foram ajuizadas ações de investigação judicial eleitoral e em sede dessas demandas, o TRE, em virtude de reconhecer a ocorrência de violação à cota de gênero, em virtude de candidaturas fictícias, em razão disso, o TRE decidiu no sentido da cassação do registro do diploma dos candidatos a vereador eleitos vinculados ao Partido Republicanos, gerando a anulação dos votos atribuídos a tal partido. Como essa anulação atingiu mais de 50% dos votos válidos, a previsão em legislação é que haja a realização de novas eleições e por isso que foi designada essa eleição suplementar para o cargo de vereador do município de Boa Ventura. Essa decisão, ela não caberia um recurso? Como é que está essa questão do processo mesmo, do trâmite processual? Pronto, Martins, foi ajuizado um recurso especial quanto a essa decisão prolatada, se encontra ainda pendente de julgamento, porém a decisão é de cumprimento imediato e por isso foi designada essa eleição. Como é que fica a situação caso nesse recurso o Partido Republicanos consiga uma decisão favorável? Bem, aí vai depender do que foi estabelecido em âmbito recursal. Aí vai se analisar os reflexos no âmbito da eleição que será realizada. Essa eleição atinge apenas a Câmara Municipal, não é isso? A chapa majoritária para prefeito e vice continua sem nenhum problema, né? Não, a eleição suplementar ela é restrita ao cargo de vereador da Câmara de Boa Ventura e a Câmara de Boa Ventura possui 9 vagas nesse sentido. Então, a eleição abrange justamente essas 9 vagas de cargo de vereador. Quais são as regras de uma eleição suplementar? É a mesma de uma eleição comum nas datas já previstas? Pronto, quanto às regras do processo eleitoral em si, né, vão incidir as regras que vigeram durante a eleição municipal do ano de 2020. Há apenas uma adaptação quanto aos prazos, né, quanto aos eventos eleitorais em si, estabelecidos em resolução do TRE, em razão de se tratar de uma eleição específica. Mas quanto às regras do processo eleitoral em si, são as mesmas da eleição municipal de 2020. Incluindo a cota de gênero, que foi o motivo desta ação, não é isso? Exatamente, incluindo a cota de gênero, a qual, né, tem que ser observada mais uma vez. E em relação ao calendário eleitoral, o que já passou, o que estamos atualmente e quais são as datas mais importantes por vir? Pronto, já passou o período de realização das convenções partidárias. Esse período foi do dia 22 de fevereiro até 10 de março. Também o período para requerimento de registros de candidatura também já se encerrou, foi do dia 22 de fevereiro até o dia 20 de março.
né? Estamos, né, em período já de propaganda eleitoral. O período de propaganda eleitoral é do dia 21 de março, né, até o dia 6 de maio, eleição designada para o dia 7 de maio, e quanto ao prazo para prestação de contas, né, ficou estabelecido o prazo de 8 de maio até 6 de junho desse ano. Relação no caso de candidatos, dos partidos e das federações que vão participar do pleito, né? Pronto, no âmbito dessa eleição suplementar, houve 20 requerimentos de registro de candidatura. Quanto às agremiações que fizeram esses requerimentos, temos uma federação que abrange o PSDB e o Cidadania. A federação requereu o registro de 7 candidaturas. Temos ainda o MDB, que requereu o registro de uma candidatura, o Solidariedade, que postulou o requerimento de 2 candidaturas, e ainda o Partido Republicanos, que postulou o registro de 10 candidatos. Em relação à propaganda eleitoral, quais são as principais, o que é que está vetado, o que é permitido nesse momento? Pronto, apesar de se tratar de uma eleição suplementar, né, de caráter mais restrito, né, as regras de propaganda eleitoral de caráter geral estabelecida na legislação eleitoral são as mesmas, certo? Então, todos os meios de propaganda lícitos, legítimos, continuam admitidos, como realização de comícios, carreatas, passeatas, caminhadas, distribuição de material de campanha, assim como os meios de propaganda já ordinariamente proibidos também não serão admitidos, como realização de showmícios, utilização de outdoor, a realização de propaganda eleitoral no dia da eleição também não é admitida. Então, as regras em matéria de propaganda são as mesmas, permissões e restrições de qualquer eleição realizada ordinariamente. E qual é o tipo de eleitor nesta eleição suplementar? Porventura, seria os mesmos que votaram na eleição passada? Pronto, quanto ao eleitorado admitido a votar nessa eleição suplementar, conforme resolução do TRE, né, apenas os eleitores, né, inscritos no âmbito de Boaventura, né, com situação cadastral regular no Cadastro Nacional de Eleitores até o dia 7 de dezembro do ano passado, é que serão admitidos a votar nesse pleito. Muito bem, e para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, como é que vai funcionar a logística da 42ª Zona Eleitoral para o cumprimento deste pleito? Pronto, os trabalhos de logística estão em pleno andamento. A 42ª Zona conta com o apoio de perto do TRE, estamos tendo reuniões ordinariamente em caráter semanal com a diretoria, as secretarias do TRE, para organizar a logística dessa eleição suplementar, né? Para sexta-feira, né, antevéspera do pleito, né, já há previsão de realização dos eventos de geração de mídia, né, a questão da preparação de urnas e realização do teste de autenticidade dos sistemas. Isso será realizado na sexta-feira, antevéspera do pleito, sendo admitida a fiscalização de todos os atores do processo eleitoral. No sábado, véspera do pleito, haverá a montagem das urnas em cada sessão eleitoral, e o pleito será realizado, né, no domingo, dia 7 de maio, das 8 às 17 horas. Em relação à apuração, outra curiosidade que vem mediante a sua fala, como é que vai funcionar? A gente vai conseguir acompanhar por aplicativo? Vai ser rápida como normalmente é depois das urnas eletrônicas? A questão é que a apuração se dê de forma bastante rápida, né? Com divulgação dos resultados poucos momentos após o encerramento da eleição. A apuração vai se dar na própria cidade de Boaventura e isso viabiliza uma divulgação o mais rápido possível dos resultados. Muito bem, o Sol News de hoje conversou com a juíza eleitoral, doutora Brena Brito, sobre a eleição suplementar para a Câmara Municipal que vai acontecer na cidade de Boaventura. Doutora, muito obrigado pela sua participação, por ter atrapalhado um pouquinho aí da sua agenda corrida para prestar esses esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Pronto, Martins, eu que agradeço por ter viabilizado esse espaço para a gente prestar esses esclarecimentos para a população em geral e em específico para o eleitorado de Boaventura. Muito obrigada.